Retornando novamente, agora para a segunda parte da nossa live, que é uma verdadeira maratona. Aqui, meus amigos. Eu vou iniciar com essa declaração da Linda Moulton Howe, ok? Altos brancos estão sinceramente tentando nos ajudar. Linda Moulton Howe. Uma declaração bastante forte, vindo dela. A renomada pesquisadora, a gente vai falar também do Charles Hall, dos brancos altos, e vamos desmistificar muita coisa através de dados, porque a revelação vai surpreender até mesmo os despertos. Vou ser sincero para vocês, porque hoje existem múltiplas vertentes, então existem muitas verdades ou pseudo-verdades por aí. Só que no final, isso eu já falei em lives anteriores, a verdade é igual o Highlander, só pode existir um, mesmo porque a verdade é uma só. A renomada pesquisadora Linda Moulton Howe trouxe uma declaração profunda sobre os tall white, denominados brancos altos, entidades não humanas com característica de pessoas do leste europeu. Bem branquinhos, alguns cabelo branco mesmo, nem é loiro, né? Cristalino, como bem disse o JP. Então é um branco cristalino, brilhante, ok? Alguns também têm olhos bem grandes, diferentes de seres humanos, mas eles têm tecnologia, eles podem se disfarçar. Então existem equipamentos tecnológicos pelo qual esses seres podem se passar por seres humanos. Inclusive com características de oriental, característica de afrodescendente. É um branco alto, pálido, porque os brancos altos eles são pálidos, de tão branco que eles são, podem se disfarçar de afrodescendente. E eles acabam se filtrando em nossa sociedade e constituem famílias, que é o mais impressionante de tudo. Pois bem, baseado nos relatos de Charles Hall, inclusive esta moça, essa senhora, agora já é senhora, né? A Linda Moulton Howe, ela é uma das maiores pesquisadoras e investigadoras do denunciante Charles Hall. É uma das histórias mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Porque ele conviveu com esses seres durante 3 anos, na base deles. 3 anos convivendo com esses seres. E um desses seres ele chama de irmão. Ele foi ameaçado várias vezes, ele é protegido dos tall white. Que conviveu com esses seres entre 1965 e 1967. Na base de Indiana Springs, Nevada, nos Estados Unidos. Linda afirmou, abre aspas, os altos brancos estão sinceramente tentando nos ajudar. Os tall white. Mas eles são tão avançados, tão além da capacidade humana, que nem sequer conseguem imaginar como expandir a mente para linhas temporais, encontrar problemas neutralizados, alterar o presente, o passado e o futuro. Então eles podem manipular a linha do tempo. Eles conseguem interagir com a mente humana de forma que as pessoas façam coisas que elas nem entendem o que estão fazendo. Elas conseguem fazer com que as pessoas superem os seus limites e os seus medos. É claro que nem todos conseguem entrar nessa frequência, obviamente. Com certeza, pessoas como o Dr. Steve Greer, pessoas como a doutora Beatriz Villarro, estão conectadas com esses seres. E são imparáveis. Por isso que os escuros estão com medo. Existe algo, meus amigos, que vocês precisam entender. Quando a vontade daqueles que querem a verdade, libertar a humanidade, superar a vontade dos escuros de escravizar a humanidade, nós vencemos. Porque os escuros são obstinados. Só que hoje, aqueles que querem, que estão pleiteando pela verdade, são muito mais obstinados que os escuros. E isso está fazendo a diferença. Uau! Então esses seres não estão presos ao tempo linear, em outras palavras, e conseguem interagir com a psique humana. E eles conseguem preparar linhas do tempo, eles conseguem chegar lá na frente. Então eles olham para você e enxergam o seu potencial, o que você pode ser. Eles não enxergam o que você é, mas o que você pode se tornar. E trabalham com várias pessoas diferentes, empurrando essas pessoas. Sem falar do próprio trabalho que eles fazem.
O próprio JP fala que muitos desses seres foram capturados, foram perseguidos, muitos foram desencarnados, mas eles fazem isso por amor, sem falar do Emily Smith. O Emily Smith foi testemunha ocular. Ele que fez a autópsia de tecidos não humanos, mais de 3.000 tecidos não humanos diferentes. Sem falar de outros denunciantes. O próprio Dr. Steve Greer fala que muitos sacrificaram, e sacrificam até hoje. Aí você vê aquele cientista, eu esqueci o nome dele, não vem ao caso, que eu citei na primeira parte da live, que era o ex-chefe da NSA. Não dá para vocês entenderem a motivação desses seres. Nós, humanos aqui, o nosso nível de consciência, não conseguimos realmente compreender o amor que eles têm. Uau! Quem são os Tall White? Boa pergunta. De acordo com Charles Hall, que conviveu com eles durante 3 anos, na base deles, e outras testemunhas, os Tall White são seres altamente espirituais, que reconhecem a existência da alma, possuem estruturas familiares, eles têm família, constituem família, têm filhos. Tem pessoas que acreditam que esses seres não têm intimidade. Tem, eles praticam intimidade. União sagrada, bom salientar aqui. Tá? O próprio Charles Hall é testemunha ocular. Eles priorizam muito a união entre o masculino e o feminino. Inclusive, isso vai ser algo, uma regra, faz parte da revelação, também será revelado e será integrado à nossa sociedade. Né? Porque existe essa briga entre homens e mulheres, e isso foi feito deliberadamente pelos escuros, para bloquear a nossa expansão da consciência. É um dos mecanismos, é um dos recursos que eles utilizam para dividir a sociedade. E demonstram um profundo amor por seus filhos. Suas principais características incluem... Sim, a educação dos filhos é prioridade para esses seres. É os pequenos, é prioridade absoluta. A educação. Suas principais características incluem inteligência extraordinária, comparada a 5 supercomputadores. Cray funcionando. Tá aqui o computador para vocês. Esse Cray aqui, meus amigos, é um dos computadores mais avançados do mundo. Funcionando simultaneamente em um único cérebro. Controle mental avançado. Pode influenciar ou até parar o coração de um humano, se alguém invadir seu território demarcado. Verdade. O Charles Hall foi testemunha ocular disso. Eles podem fazer o seu pior pesadelo se tornar realidade. Eles têm poderes incríveis. São como super-heróis. Eles chegaram num nível de controle e de avanço da consciência que eles podem quase tudo. É claro que eles não são seres interdimensionais. É bom salientar aqui. Apesar de serem seres biológicos, físicos, tá? São seres biológicos, físicos. Eles atingiram um patamar de nível de consciência que eles podem manipular até certo ponto a fisicalidade. Impressionante. E a matéria em si. Manipulação de linha do tempo. Aqui está a foto do Charles Hall. Interessante que a história do Charles Hall foi deturpada por vários pesquisadores diferentes. Quer dizer, o testemunho pessoal dele não vale nada. Tem gente que fala que os Tall White são maus. Simplesmente porque eles não deixam se intimidar. Eles têm posicionamento. Eles prezam pela justiça, né? Então, acabaram confundindo as coisas. Não sei se isso é feito de propósito, não sei se é por causa de ignorância, nem vou entrar no mérito. A questão é que a verdadeira história, o depoimento do Charles Hall foi desvirtuado. Eu mesmo, quando eu conheci a história do Charles Hall há 6 anos atrás, eu tinha uma percepção distorcida. Porque me venderam uma narrativa falsa. Depois que eu vi as várias palestras do Charles Hall, a entrevista que ele fez, acho que foi ano passado, de o Jesse Michels, eu falei, não, essas pessoas estão mentindo. A história é bem diferente do que eles me contaram. Bem diferente mesmo. Manipulação do linha do tempo. Uma das suas habilidades mais impressionantes é projetar a mente através das linhas temporais para identificar problemas futuros e neutralizá-los e alterar o presente. Eles podem projetar a mente para o futuro e criar linhas do tempo. E para isso, eles motivam pessoas para fazerem certas coisas. Olha, vai por aqui, faz isso, seja terapeuta, ou se não, seja cientista, seja professor,
se interesse pela questão ufológica, fale aquilo para certa pessoa, e isso cria um efeito borboleta. Estão entendendo? Que lá na frente vai culminar, afunilar numa linha de tempo positiva. O passado e o futuro com o objetivo honesto de auxiliar a humanidade. Interação com humanos. Augusto White trabalha ombro a ombro com humanos em projetos benevolentes. Verdade, JP é prova viva disso. Em várias missões, ele trabalhou lado a lado com nórdicos. Quem conviveu com eles relata sentir uma energia muito forte e uma comunicação desafiadora devido ao enorme nível tecnológico e mental. Charles Hall, tá aqui para vocês a fotinho dele, né? Tá aqui bonitinho, Charles Hall, né? Grande Charles Hall. Que experiência que você teve em Charles Hall. Foi realmente incrível. 3 anos convivendo com esses seres. Aqui Charles Hall. E aqui, né, uma representação, claro que não é uma foto original, de um nórdico. Pois bem. Autêntico. Ok. Relatos sentiram uma energia muito forte e uma comunicação desafiadora devido ao enorme, é isso que eu já falei. Charles Hall chegou a chamar o Star White de irmão de alma. Irmão de alma, e deve ter sido mesmo. Tanto é que na comunidade, depois que ele saiu dali, falou: Charles Hall, você é um de nós. Você é o nosso irmão. E se alguém tentar te ameaçar ou te intimidar, vai brigar com a gente primeiro. Vai arrumar confusão com a gente. Demonstrando o nível de conexão e respeito que desenvolveu com eles. E ele foi testado, tá, meus amigos? A coragem, a determinação dele foi testada várias vezes. Até ele ser considerado igual a eles. Uma história incrível. Olha, a história do Charles Hall podia fazer um filme. Seria um filme lindo, maravilhoso. E eu tenho certeza que a história desses contatados, depois da transição planetária, haverá filmes. E com certeza o filme mais lindo, talvez um dos mais bonitos de todos, será do Charles Hall. Mais incrível. E é um roteiro de cinema, meus amigos, fantástico. Vai ser sucesso de bilheteria. Conexão com a história antiga e a história humana. Há indícios de que os Star White, ou nórdicos, tiveram forte influência na história da Terra. Alguns relatos sugerem que os vikings, os famosos vikings, todo mundo conhece os vikings, não eram apenas guerreiros humanos, lá do leste europeu, mas sim extraterrestres nórdicos, que viveram entre nós. E isso reforça a ideia de que nossa história oficial é muito mais incompleta do que nos foi ensinado. Então eles se infiltraram no tempo, em várias eras diferentes, para empurrar a linha do tempo. Tá, meus amigos? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Para empurrar a linha do tempo. E os vikings eram fortões e brigões. Alguém fala, mas eles eram violentos. Eram violentos, mas meus amigos, esses seres têm uma visão além do alcance. É como o doutor havia dito, o ex-chefe da NSA. Não tente entender esses seres com a sua visão limitada. Não tente. O propósito é o seguinte, a gente vai fazer certas coisas para empurrar a linha do tempo para a direção. E daqui 300 anos, 400 anos, porque imagina o tempo dos vikings, 500 anos na frente, a gente vai colher os frutos. É assim que eles trabalham. Por que vocês acham que Jesus veio à Terra? Para mudar a linha do tempo. Ser interdimensional, que encarnou na Terra. Claro que Jesus num nível muito maior. Como a Dama também, que foi Hathor, né, e outros seres, que eram os deuses do passado. Este é o objetivo. De acordo com Linda Motthoff, existe uma revelação surpreendente de que os vikings da história da Terra eram, na verdade, extraterrestres nórdicos. Que coisa. Eles eram conhecidos como alguns dos maiores lutadores do tipo gladiador no planeta. Gladiador do planeta. Grandes lutadores, fortões, que eram praticamente invencíveis, assim como as mulheres. E eram considerados grandes guerreiros. Uau! Lembrando que os nórdicos, no caso dos nórdicos que o Charles Hall teve contato,
eles têm nave em forma de ovo. Em forma de ovo. Isto bate com a informação do JP, George Pabon, porque o Loven, se eu não me engano o nome dele, os seres da Lua, só que os seres da Lua têm característica de indiano, também tem nave em forma de ovo. Interessante, bem interessante. O papel atual. Linda Mould-Hove e Charles Hall enfatizam que compreender os Tao-Whites é fundamental para o futuro da Terra, especialmente nessa década crítica, de 2020 a 2030. Interessante. Década crítica, ou seja, a década que vai realmente ser o marco da grande transformação. Marcado por grandes tumultos políticos, sociais e sísmicos. E a gente já está vivendo isso agora, e já estamos chegando no ápice. Segundo a pesquisadora e jornalista, este é um momento decisivo em que a verdade sobre esses seres e sobre nossa própria história precisa ser revelada para que possamos atravessar as crises atuais e avançar rumo a um futuro tecnológico e espiritual. Lembrando que a Linda Mould-Hove é a maior especialista de nórdicos do mundo e do Charles Hall. É maior. Então a opinião dela tem um peso muito grande. Eles não são invasores. Eles não são seres extremamente avançados que, apesar de sua superioridade tecnológica e mental, estão genuinamente tentando ajudar a humanidade a atravessar esse período de transição. A mensagem é clara, estamos sendo acompanhados. E alguns desses acompanhantes desejam sinceramente nosso bem. Demis Viana. Esse texto é antigo, eu estou preparando esse especial há muito tempo. Então prestigie o canal, dê o like, tá, meus amigos? Porque eu estou preparando isso há meses. Estou trazendo aqui para vocês. E conhecimento é poder. Poder real. Principalmente nesse momento. Dan Farah, olha só a declaração do Dan Farah. Ele que é o diretor da Era da Divulgação, do grande documentário, icônico. E ele falou inúmeras vezes que o loirão pode ser o cara da divulgação e fazer a diferença. Sobre um evento de contato alienígena. Novamente, esses são obviamente humanos do futuro. Ouça esse trecho. Os seres pousam em uma base da Força Aérea. Eles são humanoides, presumo que sejam nórdicos, ou brancos altos pela descrição. Eles nos dizem telepaticamente, não conhecemos todo o nosso potencial humano. Uau! Eles nos dão sua nave com um presente para que possamos fazer engenharia reversa. Eles não machucam ninguém e parecem pacíficos. É claro que os extraterrestres existem no universo, mas muito do que encontramos fisicamente aqui na Terra parecem ser diferentes tipos de humanos do passado e do nosso futuro. Essa é a opinião dele. E aqui ele está se referindo a um caso icônico da ufologia, que eu vou explicar para vocês. Nesse caso, o cineasta Dan Farah precisa decidir se os humanos do futuro são nórdicos ou greys. Porque tem gente, existe uma vertente que fala que os humanos do futuro são greys. Que coisa. Pois a versão original dessa teoria é que os humanos do futuro evoluíram para adquirir características de greys. Cérebros maiores, crânios maiores e corpos esguios. Que é exatamente a descrição dos greys. Com consequência da tecnologia de fazer tudo por eles, tornando-se uma raça ociosa. Esta é a teoria, esta é a tese. Essa falácia de querer colocar tudo em uma única caixa ou ter uma teoria mágica que responde tudo, e este é o grande mal dos pesquisadores, que explica todos os fenômenos de uma só vez, é um perigo muito grande. Porque é o que, geralmente, o fenômeno ufológico é multifacetado, e não é diferente com os nórdicos. Então tem que pesquisar muito, tem que cavar muito fundo. E não existe uma teoria mágica que explica tudo. As entidades não humanas englobam seres intraterrenos, vamos lá. Entidades não humanas englobam seres intraterrenos, criptoterrestres, seres extradimensionais, interdimensionais e seres físicos. Além de seres humanos evoluídos do futuro, verdade, existem também. Mas é algo muito mais abrangente. E não tem como colocar isso numa caixa. Quando os nórdicos afirmam, não conhecemos todo o nosso potencial humano, essa frase é interpretativa e pode perfeitamente se referir ao tipo humano do universo ou origem comum a partir do qual a raça humana foi semeada. Sim.
Lembrando que o tipo humano é comum no universo, com características humanas. Assim como o tipo Grey, assim como o tipo reptiliano. E o tipo insetoide, que é semeado no universo. Inclusive, isso está muito bem delineado no livro da Phyllis Schleimer, O Único Planeta Escolhido, ou da Escolha. Do Conselho dos Nove. O que torna o caso do médico Paul... Agora vamos falar de outro caso interessante de nórdicos aqui para vocês. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Charles Hall. O que torna o caso do médico Paul Parada intrigante não é só a forma que teria decorrido o incidente, mas também o ano, pois se trata de um encontro recente, ocorrido no ano de 2019, aqui pertinho da América do Sul, que aconteceu esse encontro incrível, onde um médico socorreu um nórdico. É isso mesmo. Que foi aqui muito bem retratado pelo JJ Bentz, em um podcast. Tá aqui para vocês a referência. O caso em questão ocorreu numa noite de setembro de 2019, na região amazônica da Bolívia. Na Bolívia, aqui, nosso país vizinho. Parada no caso, Paul Parada, um paramédico de 30 anos, que se voluntariou na área para prestar apoio médico aos bombeiros locais feridos pelos incêndios florestais que infligiram a região naquela época. Então, naquela época, estava tendo o quê? Uma onda de incêndios florestais. Que interessante. E ele se deparou com um paciente em especial. Na noite do ocorrido, está aqui, o paramédico Paul Parada, que teve essa experiência incrível. Está aqui para vocês, com os nórdicos. Está ele aqui, na tela. E tem provas. Alguém fala, mas é só o testemunho. Não, não tem provas. Porque ele pegou o DNA, o sangue do nórdico. Com provas. Na noite do ocorrido, por volta das 23 horas, 11 da noite, agora está dando 11h02, quase a hora de agora. Não é, Lete? Que coincidência, né? Isso é incrível, essas coisas. Sincronicidade. Parada estava do lado de fora da tenda médica, fumando um cigarro. Fumante, tabagista, estava lá, tranquilo, uma paradinha para dar uma fumadinha, tranquilo, sossegado. Enquanto fumava o seu cigarrinho, de repente ele percebeu uma figura se aproximando. Estranho, né? Emergindo da escuridão, do nada, aparecendo com um uniforme ao redor. Ele continuou observando a figura, notando detalhes à medida que se aproximava. À medida que a figura se aproximava aos poucos metros de distância, olha que interessante, Parada percebeu que segurava uma manta ou toalha no ombro ou numa parte superior do tronco. Interessante, uma manta assim, né? Como se tivesse ferido. Ao perguntar se precisava de ajuda, viu, meu querido, você quer ajuda, você está ferido, o que aconteceu com você? Meus amigos, isso é interessante, né? Alguém vai dizer assim, mas ele era fumante, como que ele teve esse encontro? Meus amigos, esses seres não estão nem aí para os nossos hábitos. Estão vendo o coração, não querem saber das suas crenças, se você é católico, se você é espírita. Eles querem ver o seu coração. Isso para eles é o mais importante. E como eu falei, se você usar as referências humanas para tentar entender esses seres, você jamais vai entendê-los. Nós que temos preconceitos, eles não têm preconceito com nada. À medida que a figura se aproximava aos poucos metros de distância, Parada percebeu que segurava uma manta, uma toalha no ombro, ou na parte superior do tronco. Ao perguntar se precisava de ajuda, em espanhol, impecável, a figura respondeu que estava ferida, em espanhol. Preciso de ajuda? Com isso, a figura estranha, enigmática, entrou na tenda médica. Entra aqui na tenda médica, eu vou te ajudar. Eu te ajudo. E ele não perguntou, mas o senhor com esse uniforme, o senhor não é de outro planeta, né? O senhor não é humano. Não perguntou, ele só queria ajudar. Por isso que ele apareceu para essa pessoa. Não tinha preconceitos. Paul Parada não tinha preconceito. Ele só queria ajudar. Com isso, a figura estranha e enigmática entrou na tenda médica, com Parada seguindo logo atrás. Ao ingressar na barraca, Parada questionou a figura qual era a questão e onde estava a ferida. Viu o que aconteceu com você, meu filho? Sem proferir uma palavra, a figura retirou a toalha, ali que estava coberto com uma toalha, que segurava na parte superior do tronco, revelando uma ferida aberta na lateral do corpo, aqui perto da costela, né? Aqui, uma ferida.
Parada imediatamente começou a cuidar do tratamento. Durante o processo, notou que, apesar da gravidade do ferimento, que parecia grave, e da quantidade de sangue que fluía, muito sangue, então estava perdendo muito sangue o nórdico, nada manchava as vestes da figura. A veste era praticamente impenetrável. Incrível, né, Lite? Era quase como se, independente da matéria, fosse resistente ao sangue, quase como uma peça de roupa impermeável. Totalmente impermeável. Quando tratava da ferida, questionou a figura sobre a origem do ferimento. Viu o que aconteceu com você? Perguntou ao nórdico. Para sua surpresa, em vez de comunicar-se verbalmente, novamente, a figura dessa vez utilizou de telepatia. Falou em espanhol. Vou tentar abrir a consciência do Parada aqui, ajudar ele. Na verdade, quem estava precisando de ajuda não era o nórdico, era ele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O despertar da consciência. O nórdico não precisava de ajuda. Isso aí foi tudo um teatro, meus amigos. Quem estava precisando de ajuda era o Parada. Porque depois disso, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Depois dessa experiência. Em vez de comunicar-se verbalmente, novamente, a figura dessa vez utilizou de telepatia, falando diretamente em sua mente. Relatou que fora ferida por um jovem puma da floresta. Viu? Foi um puma que me atacou e aconteceu isso aqui. Conversa. Ao perceber a expressão de choque e surpresa no rosto de Parada, a figura retomou a comunicação telepática, assegurando-lhe que não deveria ter medo e que nenhum mal lhe ocorreria. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Me atenda, por favor. Parada prosseguiu com sucesso no tratamento da ferida. Contudo, fez ali, ele teve que fazer pontos, vários pontos, no nórdico. Após esse episódio, a noite tomaria outro rumo surpreendente. Não para por aí, não. Não fique abismado com o que você verá. Falou, vamos lá fora, mas por favor, você vai se surpreender, mas não fique abismado, tá? Porque você vai ver algo incrível, Parada. A entidade expressou gratidão à Parada, falou muito obrigado, gratidão, muitas graças, querido amigo. A Parada pelo cuidado com o ferimento e afirmou que, embora se sentisse debilitado, estava pronto para partir, agora preciso ir embora. Solicitou ao jovem médico que o acompanhasse para fora. Vamos para fora. Você vai como? Aqui estamos no meio do nada, está tendo um incêndio. Falei, calma, eu vou embora. E Parada concordou. Contudo, antes de se retirarem, a entidade instruiu Parada a não se surpreender com o que estava prestes a presenciar. Você vai ver algo incrível agora, Parada. Ao sair da barraca médica, Parada ficou um tanto atônito ao visar um imponente objeto metálico em forma de disco, pairando em uma curta distância do solo, bem próximo ao solo, quase encostando no terreno. E apenas alguns metros de distância, abaixo da nave, encontravam-se mais duas entidades humanoides, mais dois nórdicos, esperando por ele. Embora fossem mais baixos que aqueles que Parada acabara de tratar, e apresentassem uma tonalidade de pele verde pálida, em vez de branca. Era outra espécie. Que interessante. Eu nem tinha lembrado desse detalhe. As entidades aproximou-se da entidade tratada por Parada, que as acompanhou antes de fazê-lo. Voltou-se para Parada e dirigiu-se a ele pelo nome, algo que Parada não compartilhara em nenhum momento do encontro. Parada não falou o seu nome. Falou, adeus, Parada. Que coisa. Ele não tinha mencionado o nome dele em nenhum momento. Paul Parada. Falou, adeus, meu amigo. E dirigiu-se a ele pelo nome, algo que Parada não compartilhava em nenhum momento do encontro. Agora, surpreso e um tanto abalado com toda a situação, Parada retornou para dentro da barraca médica e o nórdico foi embora, sem presenciar a entrada da entidade na nave, nem seu posterior desaparecimento. Foi embora. Aqui, meus amigos, olha só a análise do JJ Bennett. Motivação falsa. O ser alegou ter sido atacado por um filhote de puma. O palestrante JJ Bennett explícito. Duvida que um puma ou qualquer pessoa possa se aproximar da civilização. É claro que não. É claro que isso não aconteceu. Impossível. O teatro. A necessidade de tratamento médico é vista como puro teatro, porque
Se a ferida fosse real, as civilizações possuem tecnologia necessária em suas naves para se curarem. Verdade. Eles têm medbed. Eles têm equipamentos. Imagine um Puma, jamais faria isso. Portanto, não precisaria ir à cabana de um médico para serem costurados. Ele fez isso de propósito, porque o objetivo era o quê? Entrar em contato com ele. Compreenderam agora? Ele precisava de uma desculpa, ele precisava de uma história, ele precisava de um contexto. O propósito da encenação, a dedução principal é que o objetivo é puro teatro, na casa parada, era deixar um testemunho físico. Para ele contar essa história. Por que deixar um testemunho físico? Entenda. Esse testemunho era o sangue contido na meia dúzia de gases utilizados para tratar a ferida. Nas gases tinha o sangue dele e o DNA desse ser. Ao deixar essa prova, o objetivo era permitir que fosse analisado, o que de fato aconteceu. As análises de laboratório confirmaram que o sangue não é sangue humano. Com provas físicas, esse é um dos casos mais incríveis do mundo. E não pertence a nenhuma raça humana, ratificando a natureza não humana do ser. Padrões comuns de interação. Os teatros não se limitam a deixar provas físicas. O palestrante observa que existem centenas de casos nos quais os tripulantes de OVNIs interagem com testemunhas em terra. Essas interações são frequentemente descritas como lúdicas e cheias de atos absurdos ou ridículos, que na verdade o objetivo é interagir, ter uma interface de consciência com as pessoas. E foi o que aconteceu com Parada. Paul Parada. O paramédico. Uau. Realmente impressionante. Incrível. E se você não está impressionado, deveria estar impressionado nesse momento. Exemplo de interação absurda. Um exemplo puro de teatro citado é quando dois desses seres se aproximam de uma testemunha e perguntam: que hora é? Imagina, lógico que ele sabe a hora. Quando a testemunha, assoprando, olha para o relógio e responde, por exemplo, 4 da tarde. Os seres contradizem dizendo: não, é 5 da tarde, mesmo porque eles não estão presos ao tempo linear. Então partem. O objetivo dessas interações é confundir ou pasmar o observador, chamar a atenção, sim, e interagir com a consciência. Em resumo, as teatralizações sugerem que as ações dos seres não humanos, como no caso de Parada, são frequentemente encenadas com o intuito de deixar uma marca, com uma amostra de sangue, ou simplesmente interagir de maneira que desafia a lógica humana, encaixando-se num padrão de encontros mais lúdicos do que outra coisa. Verdade. Uma análise precisa aqui, do JJ Benítez. E não para por aí. Tem muito mais. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é maravilhoso. Nórdicos na Terra. O contato que os presidentes esconderam e o segredo que está sendo revelado agora. Eric Davis, ex-cientista do programa ATIP do Pentágono, e eu estou trazendo aqui casos comprovados, com provas, com evidências e testemunhas de alto nível. Vou deixar bem claro para vocês, porque nós temos compromisso com a veracidade dos fatos. Soltou uma bomba que poucos esperavam. Segundo ele, o ex-presidente George W. Bush, quando ainda era diretor da CIA em 1976, recebeu um relato direto de um oficial de alta patente sobre um pouso histórico na base aérea de Holloman, em 1964. Muitos atribuem isso a... Aí tem uma confusão, meus amigos. Existem várias vertentes diferentes sobre o que aconteceu em 1964, que é uma festa. Alguns falam que é o projeto Serpo, que aconteceu ali. Outros falam que foi contrato. Um monte de especulação. Pois bem. De lá saiu o que parecia ser um homem caucasiano, muito alto. Um nórdico. Tipo Homo sapiens, de estatura um tanto grande, quase mais de 2 metros de altura, e parecia ter um rosto anglo-saxão, alguém da Europa. As pessoas chamam de nórdicos. Eles realmente pareciam nórdicos, sueco, finlandês ou norueguês. Ele tinha uma cobertura sobre a boca e nariz. Presume-se, não é certeza, tá? Que fosse um aparelho respiratório. Talvez ele não conseguisse respirar o ar da terra. Então ele segurava um bastão em comum, um bastão brilhante, com mais de 30 centímetros de comprimento.
Bastão com mais de 30 centímetros. Brilhante. 3 aeronaves se aproximaram. Uma pousou e um ser de aparência humana, mas claramente não humano, saiu para o encontro direto com militares e agentes da CIA. Máscaras de respiração e um bastão em comum que carregava pode ter sido um dispositivo tradutor, mas isso tudo é suposição. Conexão com Charles Hall. Para entender todos esses casos, você não vai conseguir entender se você não conhecer a história de Charles Hall, para conectar os pontos. Porque se tem alguém que conhece a natureza dos nórdicos e conviveu com eles em todos os detalhes e pormenores, este alguém é Charles Hall. Essa descrição bate exatamente com o que o físico Charles Hall viveu durante 3 anos. Dos anos 1960 no deserto de Nevada. Hall trabalhava na base aérea de Indiana Springs, quando passou a conviver com um grupo de seres que ele chamava de carinhosamente de nórdicos. Tanto é que ele que cunhou esse nome que pegou. Tá? A gente fala de nórdicos, de onde que surgiu? Do Charles Hall. Ele apelidava eles de nórdicos carinhosamente. Ele os descrevia como altos loiros com traços europeus extremamente inteligentes e com uma tecnologia que desafiava a compreensão. Hall chegou a chamar um deles de irmão de alma. E o mais impressionante, a base deles ficava no subterrânea. Eles têm uma base até hoje. No norte de Indiana Spring Valley. Está aqui para vocês no mapa. Nesse local aqui. A base dos nórdicos. Perto de Nevada, que não fica muito longe da área 51. No deserto de Nevada. Interessante. E a partir desses dados se criaram várias especulações e teorias malucas, não tem que ser bem verdade aqui para vocês, baseado em pura especulação. E ninguém fez um trabalho sério de pesquisa, com compromisso. Porque a maioria, infelizmente, quer vender sensacionalismo. Essa aqui é a realidade. Pat Price, que foi um dos maiores visualizadores remotos do projeto Stargate da CIA, agente psíquico. Pat Price e as bases alienígenas subterrâneas. Essa revelação ganha ainda mais força quando lembramos do trabalho de Pat Price, está aqui a foto dele, já falecido, um dos mais renomados visualizadores remotos do projeto Stargate da CIA. Em 1973, Price afirmou ter localizado 4 bases alienígenas subterrâneas, em regiões remotas e no interior de montanhas. Monte Ice, Alasca, no Alasca, Monte Ziel, território norte, Austrália, Monte Perdido, em Pirineus, Espanha, e Monte Inyangane, em Zimbábue, no Zimbábue. O projeto 8200. Em 1982, então entendam, em 1973, Pat Price, que é um dos maiores, junto com Igor Swang, confirmaram várias bases alienígenas. Em 1982, a Unidade de Inteligência Psíquica do Exército, em Fort Meade, iniciou o projeto 8200 para validar, confirmar as informações de Price. Outros videntes remotos, como Skip Atwater e Joseph McMonaghy, o mesmo visualizador remoto, ele mais 30, só que ele teve notoriedade porque ele veio a público, que foi um dos visualizadores remotos que determinou a fuga de Marte para a Terra. Nós somos descendentes de marcianos. Confirmando o JP. Foram designados para visualizar os mesmos alvos sem saber do que se tratava. Muitos confirmaram a existência de anomalias tecnológicas e estruturas artificiais dentro dessas montanhas, corroborando parte das descrições originais de Price. Price descreveu as instalações como operadas por seres extraterrestres, muitas delas profundamente enterradas em cavernas e estruturas montanhosas. JP, George Pablo e os nórdicos interdimensionais. E não para por aí. O insider JP, todos conhecem aqui, George Pablo, que tem contato direto com fontes militares de alto nível, confirma que se comunica periodicamente com um grupo de entidades nórdicas, algumas delas interdimensionais, no caso, Raziel,
Então nós temos nórdicos biológicos e nórdicos também interdimensionais, e existem também grupos de nórdicos da intraterra. São grupos diferentes. JP descreve esses contatos como frequentes, claros e cheios de mensagens sobre o futuro da humanidade. 2 grupos de nórdicos, a revelação que muda tudo. Tudo indica que não estamos falando de um único grupo. Existem 2 facções distintas, os seres nórdicos atuando na Terra. Primeiro, os nórdicos extraterrestres, biológicos. Vêm dos confins do espaço, usam a Terra como ponto de parada, pit stop, segundo o próprio relato do Charles Hall. E eles estão aqui há centenas de milhares de anos. É um pit stop, ponto de parada. Em viagens interestelares, possuem bases permanentes em órbita e em locais remotos. São os que pousaram em Holliman, 1964, e os que Charles Hall encontrou no deserto. São os mesmos seres, relatado pelo Eric Davis. Vamos linkar as peças. Os nórdicos intraterrestres vivem há milênios no vasto sistema de cavernas, aquíferos subterrâneos do planeta, semelhante aos lendários telosianos e aos Arians, que foram relatados, inclusive, nas cartas do almirante Byrd. Descrito no livro Vril, a raça do futuro, também são os mesmos seres que usam a energia taquiônica e prezam pela união sagrada. Lembrando que isto é confirmado pelo próprio Charles Hall. O casamento para eles é algo fundamental, o casamento e a união entre o homem e a mulher. E nos relatos do almirante Byrd, durante sua expedição ao Ártico, são os guardiões de civilizações antigas que nunca abandonaram o interior da Terra. Então existem 3 grupos de nórdicos. Nórdicos do espaço, nórdicos interdimensionais e nórdicos da intraterra. 2 grupos, 2 origens, mesma aparência nórdica, mas agendas possivelmente diferentes. Enquanto o mundo ainda discute se eles existem, os que estão por dentro já sabem, eles nunca foram embora. Alguns vieram do céu, outros sempre estiveram aqui embaixo. Literalmente embaixo da Terra, no mundo intraterreno, em bolsões, que funcionam exatamente como aquíferos. O véu está rasgando, os contatos aumentam, a revelação se acelera. O que Bush sabia em 1976, hoje está sendo contado em alto bom tom. Por Eric Davis, Charles Hall, Pat Price e por JP, George Pablo. A era do silêncio acabou. Estamos entrando na era do contato aberto. Demis Viana. 15 de abril de 2026. Uau. Bem interessante. Bem interessante. Aliás, esse bastão aqui pode também ser arma, tá? Porque pode ser muita coisa. Também pode ser um dispositivo de interface de consciência. Os índios norte-americanos, eles falam que os suvianos, que seriam seres da intraterra, eles têm uma espécie de bastão, seria uma espécie de arma. Tá? Também é possível. Aí fica um pouco difícil eu dar um parecer exato para vocês desses detalhes. Existem alguns detalhes que a gente só vai saber mesmo na revelação. Né? Pois bem, a gente pode especular, obviamente, comparando com outros casos. Esse aqui é um dos casos mais incríveis que eu já vi. Muito bem documentado esse caso, porque vem de uma fonte militar. Encontro surreal. O caso de Jesus Geoffrey Mila, espanhol, do tiroteio dos Pirineus ao contato com o ser nórdico Shahrin. Ele literalmente descarregou o seu brinquedinho no nórdico. Depois teve um contato espiritual com ele. Eu não estou brincando, é uma história linda, maravilhosa. Aí vocês vão entender o padrão. Algo que não faz sentido. Ele tentou desencarnar o nórdico, que tinha medo na base militar. E o mesmo nórdico apareceu para ele anos mais tarde. É como eu falei para vocês, é uma preparação. Eles não te enxergam como você é. Eles te enxergam como você pode ser. É maravilhoso. É incrível. É surreal.
Então eles enxergam além do tempo linear. E assim eles conseguem moldar a linha do tempo. Em 1971, e fazem um teatro mesmo, coisas às vezes que as pessoas não entendem, mas por que essa experiência não faz sentido? Lá na frente você vai entender. É o caso desse homem aqui. O caso do Jesus, Geoffrey Miller. Em 1971, hein, faz tempo, na base de radar EVA 4, localizada em Roses, no Pirineus espanhóis, ocorreu um dos casos mais intrigantes da ufologia militar europeia. Durante o mês de março, dezenas de militares, incluindo cerca de 150 soldados e 200 oficiais, então é muita gente, um alto contingente militar, relataram avistamento massivo de naves luminosas pairando sobre a base. Imagine vocês, mais de 200 testemunhas, aqui mais de 200, 350 testemunhas, que presenciaram bases, orbes e naves luminosas pairando sobre a base militar, lá na Espanha, 71. O mais impressionante foi o paradoxo do radar. Embora centenas de testemunhas treinadas vissem claramente objetos, os sistemas de radar da base não registraram nada. Um zero absoluto. Que coisa. Em 27 de março, é o mesmo que acontece com os orbes, que hoje estão sitiando, sondando bases militares. Ninguém consegue registrar. E muito menos abater essas naves. Desafiando os sistemas de vigilância mais bem preparados do mundo. Em 27 de março de 1971, cerca de 60 pessoas observaram uma nave estacionária por vários minutos. 2 dias depois, em 29 de março, as testemunhas viram 2 jatos Phantom aproximando-se de um objeto não identificado, acelerando juntos e desaparecendo em alta velocidade. Então esse nórdico já estava sondando a base há muito tempo. E o objetivo desse nórdico era ter um contato com esse homem. Para mudar a vida dele espiritualmente para sempre. Empurrar a linha do tempo, como havia dito. A era negar oficialmente qualquer lançamento de aeronaves. Receberam instruções. Vocês não viram nada, vocês não sabem de nada. O ponto alto do incidente envolveu, então, o cabo Jesus Geoffrey Miller. Durante uma ronda noturna, ele estava fazendo uma ronda noturna da base, ele era cabo, tá? Cabo. E o seu parceiro avistaram uma figura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, com um uniforme cinza, com alguns símbolos que representam o masculino e o feminino, né? Com um triângulo para baixo e um para cima. Caminhando em sua direção com passos longos e rápidos. Que coisa. Vindo em direção deles. Passos longos e rápidos. Com um olhar sereno e calmo. Tranquilo. Suave. Em pânico. Os dois ficaram em pânico no momento. Que isso? Olha, ele saiu da nave, ele está vindo em nossa direção, tem 2 metros de altura com um uniforme. Em pânico, os 2 soldados abriram fogo a queima-roupa. Descarregaram os seus brinquedinhos nele. Jesus disparou 4 tiros em sua pistola 9mm e o parceiro descarregou toda a submetralhadora Z-70 no nórdico. A entidade permaneceu imóvel, sem qualquer sinal de ferimento. Parece coisa de filme. Já viram o Super-Homem, quando ele vem e começa a atirar nele, não acontece nada. Né? Fica tranquilo. Fez cosquinha. Antes de se retirar, calmamente atravessar uma cerca metálica, que depois foi encontrada queimada ou desintegrada. Imaginem vocês. Chegou bem perto deles, deu meia volta, passou pela cerca, a cerca se desintegrou, foi embora. Ninguém entendeu nada. O Jesus aqui entendeu nada também, o cabo Jesus. Entendeu nada. Geoffrey Miller. A transformação do confronto a um contato espiritual. Que coisa! Aí vocês vão entender. É um padrão. Anos depois, Jesus, Geoffrey Miller, iniciou uma profunda jornada espiritual. Do nada, foi feito um download na cabeça dele. Olha só, meus amigos, um download. E ele começou a ter, depois que ele teve contato, que ele descarregou a arma no nórdico, ele começou a se interessar pela espiritualidade. E não sabia por quê. Meditação. Ele começou a mudar aos poucos, mas foi aos poucos, paulatinamente.
que o levou a vivenciar contatos telepáticos com entidades nórdicas chamadas Shahrin. Primeiro, essa entidade começou a se comunicar com ele telepaticamente. Primeiro com sonhos. Ele começou a sonhar com o nórdico. E depois se comunicar com ele telepaticamente. Viu? Eu sou aquele mesmo nórdico. Lembra daquele dia que você tentou me matar? Pois é, sou eu mesmo. Shahrin é descrito como um ex extremamente alto. Um ser extremamente alto, entre 2,13 metros a 2,18 metros de altura. Com constituição magra, pele muito pálida, que é uma característica dos nórdicos. Cabelos loiros dourados, longos até abaixo dos ombros. Olhos azuis levemente puxados. Então eles têm uns olhos um pouco oblíquos, né? Um pouco diferente dos nossos. E um sorriso sereno. Inclusive, quando ele estava se dirigindo para os dois militares que estavam fazendo a ronda, ele veio sorrindo, tranquilo, né? Chegou bem perto deles, eles atirando, descarregando os seus brinquedinhos, deu meio a volta e passou pela cerca. Vestiu um traje justo, cinza prateado, com uma gola alta e um cinto com fivela, exibindo um triângulo invertido. Interessante. O triângulo invertido que representa o feminino, né? E o superior, para cima, o triângulo normal, o masculino. No interior da sua nave, o símbolo principal era a letra grega Pi. Incrível, representando a proporção áurea. Eu fui pesquisar isso, obviamente. Essa letra grega Pi. Está aqui para vocês. Olha só, isso representa o que? A geometria sagrada. A letra grega Pi é amplamente reconhecida como símbolo principal da proporção áurea, número de ouro. Aqui estão os detalhes-chave sobre essa associação. O valor representado, a constante irracional é de 1,6180,339,8875 infinitamente. Frequentemente arredondada para 1,618. É o número do infinito. Aplicações. A proporção encontrada na natureza. Espirais de conchas, galáxias, arquiteturas como o Partenon, a arte de Leonardo da Vinci, o design representando uma relação de harmonia e equilíbrio visual. O número é frequentemente associado à sequência de Fibonacci, da geometria sagrada, da flor da vida, onde a razão entre termos sucessivos se aproxima à medida que a sequência avança. Que coisa incrível. Está aqui para vocês. Pi de touros, codificado no símbolo. Leonardo da Vinci também representava isso daí. Que coisa impressionante. Jesus relata que Shahrin possui uma densidade energética superior à física convencional. Ao tentar tocá-lo pela primeira vez, porque ele apareceu depois, com o tempo, ele se apareceu fisicamente e fez amizade com ele e se encontrava periodicamente com o cabo Jesus. Ao tentar tocá-lo pela primeira vez, sua mão atravessou o ombro. Imagine, pois a mão atravessou o ombro do Shahrin, do ser, como se ele fosse feito de energia, como se fosse um espírito, mas não era. Shahrin precisou ajustar sua vibração, falou, calma, eu vou ajustar minha vibração aqui, de forma que você possa tocar-me. Aí ele conseguiu pegar na mão dele. Agora eu posso te cumprimentar, Shahrin, que bom, porque estava parecendo mais um fantasma. Eu tentava tocar em você e minha mão atravessava. Que coisa. A comunicação ocorria exclusivamente por telepatia, com as respostas chegando à mente de Jesus, antes mesmo dele formular as perguntas. Então, antes de ele pensar da pergunta, já vinha a resposta. Não está preso ao tempo linear, é outro nível. A mensagem de Shahrin, o coração do contato. A ênfase central dos encontros de Jesus e Geoffrey Miller com Shahrin está nas mensagens profundas e transformadoras, transmitida pela entidade. Shahrin não veio como observador, mas como um guia espiritual que ofereceu orientações claras e urgentes para a humanidade. Isso mesmo, um recado para a humanidade. Eu preciso dar um recado para a humanidade e você vai ser o meu embaixador. Por isso que eu me encontrei com você naquele dia fatídico, que você tentou descarregar a arma em mim. É para isso, esse é o propósito, meu filho. Você vai ser o meu garoto de recados. Tá aqui, meus amigos, essa foto é representativa. Olha só que muito lindo o encontro dos dois. Ele já senhor de idade. Só que ele estava pronto para o contato. O uniforme, aqui símbolo do feminino e do masculino, em perfeita harmonia. Maravilhoso. Incrível.
Entre os principais ensinamentos destacados por Jesus estão fraternidade universal. Shahin enfatizou repetidamente que a humanidade faz parte de uma grande comunidade cósmica de civilizações inteligentes. Nós queremos integrar vocês. Somos irmãos do espaço e devemos abandonar divisões e conflitos e visões egocêntricas para reconhecer nossa interconexão com outras raças. Progresso humano e ético. O verdadeiro avanço não é tecnológico. Ele fala, não é tecnologia, é o avanço da consciência. Sem preconceitos, uma nova visão de mundo. Mas moral e ético. É isso que a humanidade precisa, viu, Jesus? Shahin alertou que a humanidade só poderá dar ao próximo passo evolutivo quando desenvolver uma conduta ética elevada, baseada em respeito, compaixão e responsabilidade coletiva. Fantástico. Lindo. Realmente maravilhoso. Desenvolvimento moral. O foco principal foi o crescimento interior. Shahin explica que o desenvolvimento moral é o pré-requisito indispensável para a cooperação com civilizações mais avançadas e para a própria sobrevivência como espécie. Propósito individual. Shahin revelou ao cabo Jesus, soldado espanhol, que toda a sua vida, incluindo o trauma do confronto armado em 1971, havia sido uma preparação consciente para aquele momento de contato que eu havia dito para vocês. Aquilo era necessário. Eu sei que foi traumático para você, você nunca jamais esqueceu daquilo, mas se aquilo não tivesse acontecido, eu jamais teria me encontrado com você aqui. Hoje você está pronto para o contato. Cada experiência serviu como lição e treinamento. Que lição! Natureza da realidade. Shahin convidou o cabo Jesus a buscar a verdade interior, compreendendo que a realidade física é apenas uma camada e que a consciência é a chave para entender o universo e nossa verdadeira essência. O tom de todos os contatos foi profundamente pacífico e amoroso, e introspectivo, contrastando radicalmente com o medo e a violência, que foi um ato violento, do primeiro encontro armado em 1971. Jesus passou a ver Shahin não como uma ameaça, mas como um verdadeiro mestre e irmão do espaço. Que coisa. A nave Stella, tecnologia mental, de 16 metros. Aqui para vocês a nave desses seres. Olha que coisa maravilhosa. Totalmente transparente. E essa nave é criada pela própria consciência desses seres. É isso mesmo. Shahin utiliza duas formas principais de transporte. Pequenas esferas de luz de plasma, novamente, para deslocamento individual, e uma nave maior de pesquisa chamada Stella, com 16 metros de diâmetro. Então eles usam órbitos de plasma como sondas, as mesmas sondas que estão hoje ali, próximas, rondando as bases militares do mundo. As mesmas sondas que estão ali próximas da base militar, onde Pete Hegseth e Marco Rubio moram, nos mesmos locais, na Europa, monitorando tudo e a todos. E eu mostrei para vocês o documento onde o próprio Pentágono reconhece isso. Na primeira parte desse estudo, dessa live. Segundo o cabo Jesus, essa nave Stella, que é a nave principal, não é construída de forma convencional. Então nós temos uma nave que transporta esses seres, seria o veículo de transporte deles, e as pequenas, as menores, esferas de plasma, que seriam sondas de monitoramento. Não é convencional, não é feita de porcas e parafusos, como muito bem aqui confirmando novamente o Dr. Steve Greer. Portas ou materiais mecânicos, ela é literalmente criada na mente. Na mente. Na consciência. Uma manifestação de tecnologia mental avançada. Suas paredes internas emitem luz própria e podem se tornar completamente transparentes, como vidro grosso. Imagine que viagem incrível, né? Tudo transparente, você dentro de um globo, um orbe gigante. Que lindo.
com vidro grosso, permitindo uma visão panorâmica total do exterior. Os assentos se moldam perfeitamente ao corpo do ocupante, proporcionando conforto absoluto. Que é uma ótima representação. Olha que coisa incrível. Uau! Essas naves representam um exemplo claro da capacidade desses seres de manipular a matéria e energia através da consciência. E o mais incrível é que ele chegou e falou, essa capacidade vocês têm também, mas está bloqueada por causa dos traumas. Porque vocês ficam murmurando, né? Perdem o foco. Vocês têm que melhorar a frequência e a vibração. Reforçando a natureza interdimensional de Sharim e de sua civilização. Começou com um violento confronto armado em 1961, transformou-se em décadas depois, olha, ele foi preparado e moldado durante décadas. E uma relação pacífica, orientadora, com o ser que o Cabo Jesus passou a chamar de irmão do espaço. Um dos casos mais marcantes da ufologia espanhola, que une o aspecto militar, o fenômeno físico e uma profunda mensagem espiritual de fraternidade universal e evolução moral da humanidade. Demis Viana, 17 de abril de 2026. Isso aqui é uma lição para cada um de nós. E aqui, meus amigos, neurocientista recebe tecnologia de energia livre de um comandante venusiano. E aqui, no caso, é Valiant Thor, um dos casos mais icônicos da ufologia de todos os tempos. E a doutora aqui, PhD, isso é recente. Uma entrevista que vai ser transmitida na HTV, mas eu consegui obter essas informações porque ela fez outros podcasts. Aí eu consegui me antecipar, tá bom? O Emery Smith, que é bem próximo do JP, George Pablo. A doutora Lana Marrow, neurocientista funcional e fundadora da Ding Interface, neurocientista, relata um encontro físico extraordinário com um comandante venusiano, alto loiro chamado Valtor. Interessante porque Valtor, quando se apresentou pela primeira vez, ele era moreno. Porém, todavia, nós sabemos que esses seres podem se disfarçar no ambiente. Então é possível, é plausível que ele seja loiro também e nórdico. Faz sentido. Apareceu aos pés de sua cama e entregou conhecimentos avançados à humanidade. Lembrando que ele tentou realmente fazer isso, só que com o governo. Só que ele falou o seguinte, olha, eu vou ensinar vocês tecnologias incríveis, mas para vocês conseguirem realmente processar esse novo nível tecnológico, vocês precisam expandir a consciência. Aí o Eisenhower, como assim? Expandir a consciência? O que é isso? Vão ter que parar com as guerras, confrontos, vão ter que espiritualizar, que é importante, meditar, né? União sagrada, isso é importante, porque para nós nórdicos isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Ele falou, mas aí o povo não vai querer, isso é muito complicado. Pois é. Governos também não vai ter fronteiras, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Uma mudança radical. Mas isso é impossível. Eu falo, é possível sim, se vocês quiserem de verdade. É estranho isso, né? Porque o Dr. Griff fala assim, 1% da humanidade der um salto de consciência e o mundo muda. Bom, o Voltaire já falava isso. Falou, se os senhores fizerem e tiverem foco, essência, colocarem a sua alma nisso, mas de coração, não só com palavras, vai acontecer. Será possível sim, e as pessoas vão assimilar. Mas eles não acreditaram. Infelizmente. Segundo Lana, Valtor explicou a dinâmica do plasma, que meus amigos, a dinâmica do plasma foi um dos motivos do cancelamento dos mais de 13 cientistas. Que está vindo à tona. Ninguém vai segurar mais. A água inteligente e a rede elétrica oculta da Terra, no caso, a rede elétrica oculta da Terra seria o éter, ou energia radiante, ou superluminais. E o Tesla já falava, desde o século XIX, no final do século XIX, revelando que energia biológica e consciência funcionam como um único sistema. Sim, nas civilizações extraterrestres, a energia biológica, a consciência interage com a tecnologia.
Toda tecnologia é operada através da consciência. Então, a tecnologia dos extraterrestres é uma forma, toda tecnologia é uma extensão da consciência, para amplificar os poderes da consciência. Então, as naves são integradas à consciência, as roupas são integradas à consciência, tudo é integrado à consciência, numa civilização extraterrestre, genuína. A partir desse contato, a doutora desenvolveu protocolos de coerência cerebral, pensamento coerente. O Dr. Robert Moore já falou isso 200 vezes, Dr. Steve Greer, pensamento coerente. A base de tudo. É a base dos poderes da consciência. É a base. Porque a grande maioria tem pensamento, 99,9% tem pensamento incoerente. Quer uma coisa, mas seu inconsciente pensa outra, por causa dos traumas, cria uma barreira. Então a pessoa fala, eu gostaria de encontrar um parceiro, mas no inconsciente, daquela programação, mas todo homem não presta. Aí não bate, né? É incoerente. Não vai encontrar ninguém mesmo. É assim que funciona. Com o trabalho, a mesma coisa. Eu queria um emprego bom, eu queria prosperar. O inconsciente, a programação do trauma. Você não merece. Não vai ter. Isso é pensamento incoerente. A partir desse contato, a doutora desenvolveu o protocolo de coerência cerebral. O que é isso? São dispositivos de frequência que ela desenvolveu, ok? Dispositivos de frequência que facilitam que a mente humana possa ter pensamento coerente. É um facilitador tecnológico. É um dispositivo psicotrônico. Fantástico. Muito válido isso. Válido mesmo. Seria um grande avanço. Porque a grande maioria das pessoas está tomada pelo trauma. A Eliette sabe muito bem disso. Né, Eliette? Por isso que a Eliette atende, é sempre isso. A Eliette tenta fazer com que a pessoa, desbloquear a pessoa para ter pensamento coerente. Aí sim, o poder de cocriar será exercido na sua plenitude. Baseado em neurofeedbacks do campo escalar, geometria sagrada e o conceito do cérebro como antena de alta definição. Aí já me lembro da Caroline Corey, Dr. Osman Najik, das pirâmides da Bósnia, já falava isso. São outras referências. É a internet cósmica, a nossa mente, para se conectar com outras realidades, outras formas de consciência. Conexão histórica com Valiant Thor. Esse relato ganha ainda mais peso quando lembramos do caso clássico de Valiant Thor. Val Thor, popularizado pelo Dr. Frank Strangers no livro Um Estranho do Pentágono. Esse caso aconteceu em 1957. Esta foto aqui é icônica, emblemática. Por quê? Porque ela foi tirada, essa foto é verdadeira, tá? Totalmente autêntica. Ela foi tirada na casa, no quintal de Howard Menger, que era, na década de 50, um ufólogo que falava da transição planetária. Na década de 50. E naquele tempo, obviamente, que não havia internet. Então, como ele fazia as palestras? Ele convidava as pessoas na casa dele. E se reuniam muitas pessoas para ouvir as palestras sobre transição, na década de 50, transição planetária, meditação, seres extraterrestres. Que coisa maravilhosa. E uma dessas ocasiões, quem estava ali? 4 seres extraterrestres. A Gil, o Dom, tá aqui, Gil, Dom, a Tânia, essa aqui é a Tânia, e o Valiant Thor. 2 casais. 2 casais de seres extraterrestres, disfarçados, devidamente disfarçados. Porque, na verdade, são nórdicos também. Lembrando dos programas de assimilação extraterrestre, no JP participou, os nórdicos podem mudar de aparência e ficarem assim, inconfundíveis com seres humanos. Idênticos a seres humanos comuns. Isso já acontece há muito tempo. Uau! Isso é um conceito que, se você for explorar, você pode perceber que os extraterrestres sempre trabalham em casais. Para eles é muito importante esse negócio de homem e mulher em harmonia. É fundamental para eles.
Tá aqui a foto do Frank Strangers. Segundo Strangers, Valiant Thor, um venusiano alto, loiro, de olhos claros, sem impressão digital e sem umbigo, ele não tinha umbigo, pousou sua nave em Alexandria, Virgínia, em 16 de março de 1957. Ele foi levado ao Pentágono. Tanto é que esse estigma, né, que você vê em filmes, leve até o seu líder, surgiu daí. A gente vê muito em filme, leve-me até o seu líder. Pois é, surgiu exatamente do relato do Valiant Thor. Porque quando a polícia abordou ele com a nave, só que ele estava vestido com roupas ocidentais, terno, né? Naquele tempo usava muito terno, nos anos 50, roupa social, aquele cabelinho com brilhantina, né? Do jeito, da moda, ali, totalmente adaptável. Tava ali sentado, tranquilo, com o braço cruzado, falou, o que você é? Falou, eu sou um ET. Tá bom, e o que você quer? Me leve até o seu líder, eu quero falar com o presidente. Eles relutaram, falaram, não, mas de jeito nenhum, a gente não vai levar você até o presidente. Falaram, mas vocês vão levar sim. Quem disse que não? O poder telepático. Você veja que é o mesmo padrão do Charles Hall com poder telepático. Ele induziu eles, falou, não, calma, como se estivessem hipnotizados. Controlou a mente deles. Abriu a porta do veículo. Entra aí, a gente vai levar você até o Eisenhower. Quando eles entraram no Pentágono, o Eisenhower estava presente ali, naquele momento, uma reunião, junto com o Nixon. Os guardas pararam, falaram, não, pode entrar, ele tem autorização. Todo mundo obedecendo, foram abrindo as portas, todo mundo obedecendo, até que ele chegou aonde estava o Eisenhower. Ninguém podia pará-lo. Como eu falei, esses seres têm poderes psíquicos incríveis, insuperáveis. Isso fica muito mais claro ainda com o caso do Charles Hall. Onde se encontrou com o secretário de defesa e o presidente Eisenhower e o vice-presidente Richard Nixon, descrito como extremamente inteligente, QI estimado em 1.200, mas é muito mais do que isso. Falava todas as línguas do mundo, falante de centenas de idiomas e com habilidades telepáticas. Falava espanhol, português, hebraico, qualquer língua da Terra. Voltaire teria vindo oferecer ajuda tecnológica e espiritual à humanidade. Pois é, vocês querem tecnologias, mas para ter tecnologia, a tecnologia avançada de verdade atua com a consciência, viu, Israel? Sim, consciência, tecnologia avançada são inseparáveis. E para isso que a gente tem que fazer o quê? Tem que espiritualizar, tem que meditar, né? Parar com guerra, essas coisas, fronteira. Acabou isso aí, acabou. Aí as religiões, depois, isso aí é problema de vocês. O importante é trazer a verdade. E evoluir. Eles não quiseram. Ou, melhor, dizem a própria Laura Eisenhower que o Eisenhower até topou, mas Majestic 12, né, da vida, né, sabotaram tudo. É muito provável que o Eisenhower tinha essas intenções mesmo, porque pelo histórico dele, ele era uma pessoa bem intencionada, mas não tinha o poder da caneta, né? Isso que o Loirão tá querendo ter. O poder da caneta. Não adianta ficar no cargo de presidente e não ter o poder da caneta. A caneta não tinha tinta. E aí tem que ter poder de verdade, né, para fazer um negócio desse. Poder econômico. Né? Tem que realmente dissipar todo esse aparato clandestino. E o Loirão sabe disso. E é justamente o que ele está fazendo agora e que as pessoas não entendem. Infelizmente. São pré-condições. Curioso, não? Voltando aqui para a nossa história. No contato de Valiant Thor com o governo de 1957, ao encontro pessoal com Lara Morro, com o Valiant, décadas depois, a mensagem venusiana parece continuar a mesma. Estamos recebendo tecnologias e conhecimento de outros mundos para dar o próximo salto evolutivo. Dinâmica do plasma, água inteligente, rede elétrica oculta da Terra, linhas lei, o éter, geometria sagrada e o cérebro como antena, que capta tudo isso para operar esse novo combo tecnológico, esse novo paradigma tecnológico. Realmente sensacional. Gratidão, gratidão e até mais.